Meus irmãos, recebam a paz do Senhor. Queridos, que alegria poder estar aqui uma vez mais com os irmãos. Só nos resta agradecer a Deus por este privilégio que o Senhor nos concedeu de estar aqui. Que coisa boa é estar neste lugar que não é outro lugar senão a casa de Deus. Você também já sentiu a presença do Senhor aí? Que coisa boa. Deus abençoe essa igreja, esse conjunto de mulheres. Deus permaneça com as mãos estendidas sobre a vida de cada uma de vocês. Deus abençoe a vida do pastor Jeremias. Muito obrigada, pastor, pela confiança, pela oportunidade. Deus abençoe o Senhor, seu ministério e a sua casa. Deus abençoe o ministério da igreja. Esses homens muito dignos, santos, separados para a obra do Senhor. Deus abençoe vocês, vosso ministério e as vossas famílias. Irmã Erineusa, muito obrigada por tudo. Obrigada pelo carinho, pelo cuidado. A cada irmã que nos recebeu também. Deus abençoe as líderes daqui dessa união feminina. Irmã Selma, irmã Eunice. Deus abençoe vocês, dê graça e retribua o vosso feito. Cada irmão, pelo carinho, pelo cuidado. A nossa irmã Poliana, que de tão boa vontade, irmão, nos busca, leva de volta. E sempre muito simpática, muito gentil. Deus abençoe a serva do Senhor, retribua o seu feito. Deus abençoe também o nosso irmão Nemuel, que foi o motorista que foi nos buscar lá no aeroporto. Irmão, acho que quando o irmão Nemuel estava lá no aeroporto, o anjo falou com ele e disse assim: Nemuel, eu vou te esperar lá. Aí ele disse: poxa, eu vou chegar primeiro que o senhor. Mas o homem é bom no volante, irmão, muito responsável. E só por causa da agilidade dele foi que a gente chegou no tempo. Viu? A irmã Miriam ficou nervosa. Aí ele orou e Deus deu sono nela. Aí ela dormiu. E quando ela dormiu, ele ficou à vontade. Eu disse: irmão, deixa Deus te usar para a gente chegar lá no tempo que te der. Então eu vou aqui. E chegamos na bênção. Deus veio guiando o carro e deu tudo certo. Deus te abençoe, meu irmão. Abençoe a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Só gratidão, irmão. Amanhã retornamos. Deus abençoe as irmãs da cozinha, da limpeza, que está lá embaixo, prestando um serviço de excelência. E que tempero bom, viu? Eu pensei que o Nordeste que era bom em tempero. Aí cheguei no Goiás e estou levando um empate daqui para lá. Vocês são muito bons. Deus abençoe a vocês em nome de Jesus. Queridos, o Senhor confiou uma palavra ao meu coração e eu quero compartilhar ela com você. Por favor, abra sua Bíblia comigo no livro de Ruth. Capítulo de número 1. Vamos ler alguns versículos a partir do verso 1. Livro de Ruth, capítulo de número 1, a partir do verso 1. Se você achou o texto, confirme isso dizendo um amém. Ruth, capítulo 1. Abra sua Bíblia. Ruth está logo no comecinho, irmã. Depois do Pentateuco, vem Josué, Juízes e Ruth. Ruth, capítulo de número 1, a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e os seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e os nomes de seus 2 filhos Malom e Quilion. Efrateus de Belém de Judá, vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, o nome de uma órfã, e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Verso de número 6. Então se levantou ela com as suas noras
e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Você diz amém por esta palavra? Tome o seu assento, mas faça isso adorando ao Senhor. Não perca a comunhão do culto, não se perca no culto. Você está com seu ferro aí debaixo do banco, irmão? Então que ninguém leve a tua atenção cativa, que caia por terra toda tentativa maligna de te desvirtuar deste culto ou de te tirar a tua atenção. Mas abre o teu coração, redobra a tua atenção, traga o seu espírito cativo à presença do Senhor e vamos ser ministrados pela palavra do Senhor. Deixa sua Bíblia aberta. Vamos meditar um pouco na palavra do Senhor. Querida igreja, o texto que lemos esta noite vai fazer menção a um drama vivido por uma família de Belém. Esse texto que nós lemos ocorre dentro do período dos juízes. O primeiro versículo vai nos dizer que este incidente que alcançou a casa de Elimeleque aconteceu nos dias em que os juízes julgavam a terra. O período dos juízes é um dos períodos mais delicados da história de Israel. Este período é responsável por relatar o declínio do povo de Deus como consequência da desobediência do povo a Deus, a lei e a sua palavra. O período dos juízes vai ter início após a morte de Josué e vai durar um tempo de aproximadamente 410 anos. Dentro desse período de 410 anos, a terra é exposta a vários tipos de crise, opressões. O povo era oprimido e esta opressão acontecia dentro de casa. 410 anos que o povo planta, mas não tem alegria de colheita, porque a Bíblia nos diz que quando a terra produzia a sua novidade, os inimigos subiam, saqueavam tudo e deixavam a nação de Israel na pobreza. Olha que coisa terrível. O texto está nos dizendo que o inimigo achava caminho para entrar, caminho para sair e caminho para retornar para a terra que deveria ser herança, a terra que deveria ser lugar de descanso, virou ponto de visitação do inimigo. O que está acontecendo dentro do período dos juízes nada mais é do que o cumprimento da palavra de Deus. Quando analisamos a Bíblia, percebemos que Israel tinha tudo para prosperar diante de Deus e diante dos homens. Afinal de contas, é a própria Bíblia que garante isso. No livro de Deuteronômio, quando Deus arranca o povo de dentro do Egito com braço forte, Deus vai dar a Moisés aquilo que chamamos de chave da prosperidade. Deus vai dar a Israel a receita para viver bem e prosperar em todas as coisas. Deus enche a boca de Moisés com palavra no capítulo 28 e diz: Moisés, fala para o povo que se eles me obedecerem, se guardarem a minha palavra, eu me responsabilizarei por todo bom resultado. Fala para eles, Moisés, que se eles me obedecerem, eles serão benditos no campo e na cidade. Vai ser bendito quando entrar e quando sair. Fala para eles, Moisés, que se eles me obedecerem, eles não vão precisar estar correndo atrás de bênção. Eu vou dar o endereço deles e é a bênção quem vai persegui-los por onde quer que andarem. Eles vão emprestar, mas não vão tomar nada emprestado de ninguém.
Fala para eles, Moisés, que se eles me obedecerem, eu vou abençoar a colheita, vou abençoar o fruto do ventre, o fruto da terra e até o fruto do animal. Vou abençoar as máquinas que produzem o mantimento. Os celeiros serão abençoados também. Perceba que Israel tinha tudo para prosperar diante de Deus e diante dos homens. E tudo que eles precisavam fazer era simplesmente obedecer a Deus, guardar a sua palavra e cumprir o seu mandamento. Por favor, por favor. Fala com esse crente que está do teu lado. Fala para ele: meu irmão, obedece, que é melhor. Fala para o que está do outro lado e diz: obedece, que é melhor. A consequência da obediência traria bênção para a vida do povo. Mas dentro deste mesmo capítulo 28, Deus vai falar para Moisés: se eles obedecerem, benditos. Mas se desobedecerem, malditos. Se obedecerem, abençoarei. Mas se desobedecerem, amaldiçoarei. Se eles me obedecerem, serão benditos em todas as coisas. Mas se desobedecerem, malditos no campo e na cidade, quando entrar e quando sair, o fruto do ventre, da terra e do animal. O que está acontecendo dentro do período dos juízes nada mais é que o cumprimento da palavra de Deus. O povo desobedeceu, o povo pecou, o povo andou segundo o seu conselho, e como cumprimento da palavra, olha o que a Bíblia vai dizer: eles estão sendo castigados pelos inimigos. Mas a misericórdia de Deus é algo que a nossa mente não alcança, é algo que a gente nunca vai entender. Dentro desse período em que os juízes julgavam, dentro deste tempo de 410 anos, a Bíblia vai nos dizer que o Senhor levantou 14 juízes que julgaram o seu povo. Sobre esses juízes, a responsabilidade de trazer a justiça de Deus para dentro da terra e de colocar o povo no caminho que eles deviam andar. Olha isso, quando Israel estava debaixo de opressão, debaixo de pobreza, o texto vai dizer que eles clamaram ao Senhor, e Deus, por misericórdia, levantou um juiz para trazer paz para dentro da terra. Eu acho que você não entendeu a palavra, mas eu vou simplificar. Olha isso, a crise durava mais de 20 anos, mas a Bíblia vai dizer que quando alguém decidiu colocar o joelho no chão, o Senhor se levantou e repreendeu a crise, repreendeu o inimigo, repreendeu a opressão. Eu tenho uma palavra de Deus para quem veio receber esta noite. Só quem veio receber a palavra, coloca a mão direita em cima e deixa ela em cima. Coloca a mão direita em cima e deixa em cima, porque assim te diz o Senhor: se tu orar, vai ter inimigo correndo pela direita, pela esquerda, vai ter inimigo achando o caminho de saída, porque através da tua oração, assim diz o Senhor, eu vou despedaçar o jugo, eu vou repreender o mal, eu vou despedaçar ferrolho por causa da tua oração. O Senhor dará ordem de despejo ao teu inimigo. Tem alguém que recebe essa palavra? Alguém recebe essa palavra? Oh, glória. Olha isso. O povo orou, e quando eles oraram, o Senhor levantou o juiz. E o primeiro juiz que foi levantado para julgar a nação de Israel recebeu o nome de Otiniel. Repita comigo este nome, diga com vontade: Otiniel. Otiniel foi o primeiro juiz que foi levantado para julgar o povo de Deus. A tradução do nome Otiniel quer dizer leão de Deus. Olha isso. A tradução do nome Otiniel quer dizer leão de Deus. Quando Deus levanta Otiniel dentro da nação, Ele está enviando uma mensagem para os inimigos que estavam fora do arraial. E a mensagem era simples:
este povo tem um dono. Este povo tem um protetor. E não é qualquer protetor, não. O dono deste povo é aquele que vai descender da raiz de Davi. É o leão da tribo de Judá. Deus levanta Otiniel para deixar claro: eles estão oprimidos, mas tem dono. Eles estão sendo perseguidos, mas tem dono. Eles estão pagando pela desobediência, mas eles têm... Não é assim não, chegar e fazer o que quer não. Porque até para o inimigo nos provar, Deus dá limite e Deus permite. Por favor, irmã, você já me conhece, me suporte. Segura na mão desse crente que está do teu lado. É só se você tiver comunhão com ele. Se você tiver comunhão, segura na mão dele e fala para ele: tu é pequena, mas tu tem dono. Tu é pequeno, mas tu tem dono. A tua casa tem dono, a tua família tem dono, a tua terra tem dono, o teu arraial tem dono. Pode estar na prova, mas tem dono. Deus levantou Otiniel para deixar claro: eu sou o dono do meu povo. Otiniel julgou o povo de Deus. E o texto vai dizer que a terra teve paz. Mas olha o que a Bíblia diz: que depois que Otiniel morreu, o povo pecou de novo, caiu de novo, desobedeceu de novo. Olha que ironia. Israel queria a bênção de Deus, mas não queria Deus. Israel queria a porta aberta, mas não queria ter comunhão com o Deus que abre a porta. Israel queria ter a proteção do Deus que protege, mas não queria ter intimidade com o Deus que provê a proteção. Mas como Deus só tem aliança com quem tem aliança com Ele, a palavra é clara: se obedecer vai ser bendito, mas se desobedecer não tem conversa. O povo pecou de novo, caiu de novo. Mas o texto vai dizer que eles clamaram a Deus, e mais uma vez Deus exerceu misericórdia para com o seu povo e levantou o segundo juiz que julgou a nação de Israel. O segundo juiz que foi levantado por Deus recebeu o nome de Eude. Repita comigo este nome, diga forte: Eude. A tradução do nome Eude quer dizer união forte. Olha isso, união forte. Quando Deus levanta Eude dentro da nação de Israel, Deus não está falando com o inimigo que está fora. Deus está falando com o povo que está dentro e está dizendo: não é na divisão que vocês prosperam, não é na competição que o inimigo vai ser derrotado, não é na comparação que essa guerra vai acabar, mas é na união forte. É um ajudando o outro, um ajudando o outro, porque divisão não é coisa de Deus, contenda não é coisa. Eu estou sentindo graça, que todo espírito de contenda, de divisão caia por terra agora em nome de Jesus. É na união que a gente vai prosperar, é na união que a gente vai avançar. É por isso que a Bíblia diz: é melhor ser dois do que ser um. Por quê? Porque se um cair, o outro vai lá e levanta ele. E disse ao seu companheiro: esforça-te, tem bom ânimo. É um ajudando o outro, é um orando pelo outro. Que negócio de estar comparando, de estar medindo quem prega mais, quem canta melhor. Eu não estou aqui para competir com meu irmão, eu estou aqui para dizer que todavia eu diminua. E quem cresça, ele cresça, que ele cresça. Tem mais alguém que está envolvido neste sentimento? Não é a divisão que nos fará prosperar, mas é na unidade, é na comunhão, é um orando pelo outro, é um intercedendo pelo outro. A união trará a vitória para o povo de Deus. Eu não entendo quem briga, eu não entendo quem disputa,
Eu não entendo quem vive de contenda. Eu não entendo quem vive de indiferença com o irmão e quer ir para o céu. Olha isso. Briga, mas quer ir para o céu. Arruma confusão, mas quer ir para o céu. E a minha pergunta é: fazer o que no céu? Porque no céu não tem lugar para contendeiro. No céu não tem lugar para quem briga. Para chegar lá, vai ter que amar o irmão. Para chegar lá, vai ter que ter comunhão com só quem tem convicção de que vai subir. Levanta a mão para adorar aquele que está fortalecendo a união do povo nesta noite. Eude é levantado para deixar claro: é na união que o povo vai prosperar. Mas vamos caminhando. Olha o que a Bíblia diz. Depois que Eude morreu, o povo pecou, caiu. E o resultado disso você já sabe: crise e opressão dentro da terra. Mas a Bíblia vai dizer que eles oraram. E quando oraram, o Senhor levantou o terceiro juiz. E o terceiro juiz, que teve a oportunidade de julgar o povo de Deus, recebeu o nome de Sangar. Agora, pasmem os irmãos. Para o nome de Sangar, não tem tradução. E o nome de Sangar não tem tradução, porque provavelmente ele não era judeu, não era hebreu, não era da terra, não era do meio do povo. Quando Deus levanta Sangar dentro da nação de Israel, Ele está mandando uma mensagem para quem está dentro, para quem está fora, para quem está perto e para quem está longe. Qual é essa mensagem? Se dentro da terra não tiver, eu vou lá fora, pego quem está lá fora, salvo quem está lá fora, preparo e coloco dentro da casa para usar. Quando Deus levanta Sangar, Ele está deixando uma coisa clara: eu não dependo da disposição do homem para fazer aquilo que eu determinei fazer. Se quem foi escolhido não quiser, ele vai lá fora, prepara, salva, batiza e coloca dentro da casa para usar. Sabe por quê, irmã? Porque ser usado por Deus não é exclusividade, é privilégio. Ser escolhido por Deus não é elitismo para a vida de ninguém, é privilégio. Eu preciso te falar isso aqui esta noite. Sabe de uma coisa? Tem gente que é melhor do que eu, tem gente que é melhor do que você. Eu não estou aqui por causa da minha habilidade, eu estou aqui por causa da graça e da misericórdia. Mas eu sei que se eu deixar de pregar, Jeová levanta alguém muito melhor para pregar muito melhor, porque Deus não é refém da minha disposição. Se eu não quiser pregar, Ele levanta daqui, levanta dali, levanta de lá, mas vai ter palavra para ser ministrada para o povo de Deus. Por favor, irmão, balança esse crente que está ao teu lado. Eu sou agoniada mesmo. Balança ele e fala para ele: aproveita o privilégio de estar dentro da casa, aproveita o privilégio de ser escolhido, aproveita o privilégio de ser consagrado, aproveita o privilégio de ser escolhido, porque se você não quiser, tem gente melhor para Deus colocar no teu lugar. É porque tem gente, né, que se acha, né, se sente, só porque irmã, você acha que se a irmã Erineusa tivesse ligado para mim, irmã Rafaela, a senhora pode vir pregar? E eu disse assim: irmã, posso não pregar. Vocês acham que vocês iam ficar sem pregadora? Ia nada, irmã, ia vir uma tão superior, mas tão melhor, mas tão mais preparada, porque Deus não depende da minha disposição para abençoar o povo dele. Aproveita o privilégio de ter sido escolhido, aproveita o privilégio de estar sentado aqui esta noite, porque tem gente mais capacitada, mais preparada para fazer o que você faz. Mas já que a graça e que a misericórdia de Deus te colocou, se eu fosse você, eu já estava adorando de mãos erguidas e agradecendo a Deus pelo privilégio de ser escolhido e usado por Ele. Olha isso, olha Elias. Elias disse assim: Senhor,
Prego mais não. Como é, Elias? Vou profetizar mais não. Que houve, Elias? Mataram todos os profetas em Israel. A casa do meu pai, todo mundo. Só eu fiquei. Elias diz isso: Senhor, mataram todo mundo e só eu fiquei. Irmão, isso é muito sério. É muito luxo. Em uma terra de profeta, alguém dizer: só tem eu, só fico eu, só restou eu. Se não for eu, não tem profecia para Israel. Aí Elias entrou em uma caverna para salvar a própria vida, achando que ele era o último profeta que tinha dentro da nação de Israel. Se acredita, Deus foi visitar ele na caverna onde ele estava. Porque Deus sabe onde é a caverna que você se esconde. E da porta da caverna o chamou pelo nome e perguntou: o que é que você está fazendo aí, Elias? De lá de dentro da caverna ele respondeu: Senhor, mataram todos os profetas, a casa do meu pai, só eu fiquei. Deus disse: Elias, te coloca na porta dessa caverna, porque eu quero conversar um negócio com você. A Bíblia vai dizer que Elias foi para a porta da caverna e o profeta diz: quando me coloquei na porta da caverna, eu vi que diante de mim passou um vento. Mas o vento era tão forte que fazia com que as rochas fendessem e quebrassem. Mas Deus não estava no vento. Depois do vento passou um terremoto, tremeu tudo. E o profeta disse: Deus também não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo. Mas ele disse: Deus não estava no fogo. Depois que passou o vento, o terremoto e o fogo, Elias vai dizer: passou uma brisa bem suave. Ele cobriu o rosto, porque disse: Deus estava na brisa. E falou com ele e perguntou: o que é que você está fazendo aqui, Elias? Ele disse: Senhor, mataram todo mundo. O Senhor não soube, só ficou eu e a casa do meu pai. E a fim de salvar a minha vida, eu entrei aqui dentro dessa caverna. Deus olhou para Elias e falou: Elias, levante, coma pão, beba água e caminhe pela direção do deserto. Eu imagino Elias comendo pão, bebendo a água, pegando a sua capa e se dirigindo em direção ao deserto. Eu imagino que quando ele deu 2, 3 passos, Deus disse assim: Elias, só para você não caminhar desinformado, fique sabendo você que eu guardei para mim, dentro de uma caverna, 7.000 profetas que não se contaminaram e nem está comendo do pão. Eu vou simplificar a mensagem para tu receber. Deus estava dizendo: Elias, caminha e faz a obra com vontade, porque se tu não quiser, tem 7.000 tentativas de profeta para eu colocar no teu lugar. Não existe exclusividade no reino de Deus. Estamos aqui pela graça, pela misericórdia, pela bondade, fazendo a obra com zelo e dedicação e com consciência de que se eu não quiser, Ele coloca alguém em meu lugar. Ele coloca, por favor, irmã, balança essa mulher, este homem que está do teu lado, e fala para ela: faz a obra com vontade, porque Deus tem gente capacitada para colocar no teu lugar. Aproveita a graça de ser escolhido e de estar dentro da casa. Oh, glória. Depois que Sangar morre, o povo peca, cai. Isso vai se repetir por um período de 410 anos. Depois de Sangar veio Débora. Depois de Débora, Gideão, Tolá, Jair, Jefité,
até que se completassem 14 juízes que julgaram o povo de Israel. Porque eu estou te falando essas coisas? Para que você compreenda o que está acontecendo neste primeiro capítulo do livro de Ruth. Este era o contexto dos juízes, a realidade dos juízes. Ruth, Noemi, Elimeleque estava inserido dentro desse contexto. E olha o que a Bíblia vai nos dizer: que faltou pão em Belém. De todas as crises que o povo de Israel passou, esta é considerada uma das piores. E é uma das piores porque olha o que o texto vai dizer: faltou pão em Belém. Belém é casa de pão, referência do pão, aonde havia abundância de pão. Quando o texto diz que faltou pão em Belém, ele está dizendo que faltou aonde alguém pensou que nunca ia faltar. Acabou aonde alguém pensou que nunca ia acabar. E agora há uma crise. Dá para ser melhor porque você está vivo. Diga crise. Agora faça melhor e diga: a crise faz parte. A crise faz parte. Nós não cumpriremos a nossa jornada aqui nesta terra sem passar por vários tipos de crise. A crise faz parte. O evangelho da Bíblia não é um evangelho de facilidade, é um evangelho de crise. Deus não treinou seus homens, seus escolhidos, os seus profetas na sombra, deitado em uma rede, tomando água de coco. Não. Os homens que marcaram a sua história e marcaram as suas gerações foram treinados dentro da crise, foram treinados dentro da dificuldade. Foi dos desertos mais áridos que Deus levantou os profetas de maiores autoridades. Foi dentro de fornalha, dentro de cisterna, dentro de cova, dentro de vale, que Deus deu as maiores experiências para os seus escolhidos. A Bíblia não fala de um evangelho de facilidade, mas fala de um evangelho de crise, fala de um evangelho de provação. É porque às vezes a gente se acostuma com um evangelho muito light, com um evangelho muito simples e não aguenta muita coisa. Mas a Bíblia que lemos, a nossa regra de fé deixa claro que é na crise que Deus nos fortalece, é na crise que Deus nos ensina, é na crise que a fé é aumentada, é na crise que a gente conhece o Deus que cuida, o Deus que provê, o Deus que manda, o Deus que sara. É na crise que somos sustentados por Ele. A crise sempre vai fazer parte da história do povo de Deus, porque foi nos maiores períodos de crise que o povo crescia e se multiplicava. Pensava Faraó: se eu oprimir, este povo para, se eu oprimir, este povo enfraquece. Mas a Bíblia vai dizer que quanto mais Faraó oprimia, mais Deus colocava bucho nos meninos da Hebreia, e as hebreias iam tendo filho, e a nação ia crescendo e se fortalecendo, porque crise não mata, crise fortalece. Se tu é crente em Jesus e não passasse pelo menos uma crise, tu não está sendo crente direito, irmão. Porque a crise faz parte. Você lembra? Recentemente passamos por uma crise de caráter mundial. Você lembra? O mundo parou por causa de um vírus intitulado por Covid-19. O mundo parou. Lá em Pernambuco, o ofício profético é forte, irmão. Os vasos dão lugar com força. Entrega a profecia valendo. E a gente ia para o círculo de oração e Deus dizia assim: eu vou abalar a terra. Era ou não era a minha cantora? Deus dizia assim: eu vou parar o mundo. Deus dizia assim: eu vou ensinar para o homem quem é que manda em tudo. Deus dizia: eu vou parar tudo.
Ninguém imaginava. Eu ouvi essa palavra e disse: isso é coisa para 5 anos, é coisa para 10. Deus está preparando a gente por algo que está por vir. O que eu não esperava era que a forma que Deus ia parar o mundo era através de um vírus invisível a olho nu. Porque quem quiser acreditar que é um fenômeno natural, que acredite. Eu acredito que tudo é permissão de Deus. O vírus veio, você lembra? A crise veio. Tudo fechado, tudo parado. Eu vi potências mundiais como Alemanha, Rússia, Bélgica, França, Estados Unidos da América, até Israel, fechando as suas fronteiras, porque todos estavam com medo de um vírus invisível a olho nu. Médicos renomados, formados em Harvard, pós-doutorado, dizendo: a gente não sabe o que fazer, a primeira solução a tomar é lockdown, deixa todo mundo dentro de casa, porque a contaminação é através do toque e da saliva. Mas depois perceberam que até quem estava trancado dentro de casa era contaminado pelo vírus, porque ele estava sendo transmitido até pelo ar. E se era pelo ar, todo mundo ia pegar, porque todo mundo respirava. A população ficou refém, parada, enclausurada dentro desta crise que assolou o mundo. Eu vi gente parar, eu vi comércio fechar, eu vi mercado falir, eu vi empresário se suicidar, eu vi empresa grande fechar as portas, eu vi dono de multinacional entregar os pontos, porque a crise acabou com tudo. Mas sabe o que foi que eu vi também? Dentro da crise, um povo chamado povo de Deus, dizendo: dentro da crise Deus abriu uma porta para mim, dentro da crise Deus colocou dinheiro na minha conta, dentro da crise Deus me fez empresária, dentro da crise Deus cuidou, dentro da crise Deus falou: oh, irmã, se tu é crente firmado em Jesus, dentro dessa pandemia tu não perdeu muita coisa não, tu ganhou pelo menos 10 quilos, porque o crente comia de manhã, comia de tarde, comia de noite. Era alguém passando necessidade e Deus dizendo: aqueles que são meus eu vou prover, eu vou mandar, eu vou. Só quem sobreviveu à crise, só quem foi cuidada por Deus, levanta a mão, abre a boca e agradece, porque a crise veio, mas a crise não te matou. Fala com esse crente que está do teu lado, pelo amor de Deus. Fala para ele: a crise veio, mas não te matou. Fala para ela: você está viva, você sobreviveu. Alguém se foi, alguém partiu. Quantos dos nossos não foram embora? Deus os chamou, os recolheu, os guardou. Mas você está aqui, você está vivo. E só quem está vivo e tem motivo para agradecer, adora. Só quem está vivo e tem motivo para agradecer, rende glória, porque Ele cuidou de você. Ele cuidou de você. Eu vi a filha de um dos homens mais ricos da Europa, dono de mais de 50% dos bancos da Europa. Ela foi para a rede e disse assim: o meu pai tinha dinheiro para comprar metade do mundo, mas ele morreu porque o dinheiro não podia comprar exatamente aquilo que ele precisava: oxigênio. Mas Deus cuidou de você, Deus zerou por você. Alguns até foram contaminados, entubados, mas como dono da vida, tem o controle da vida e da morte. Olha para você aqui, você sobreviveu. A crise faz parte, veio, mas passou. Olha você aí, o que eles estavam passando era uma crise, mas Elimeleque não compreendeu.
porque a crise fazia parte. E olha o que a Bíblia diz. Ele tomou a decisão de deixar os campos de Belém para ir peregrinar nos campos de Moabe. O que em Belém era uma realidade de fome, em Moabe se transformou em uma realidade de morte. E olha o que a Bíblia diz. Elimeleque morreu. Malom e Quilion morreram. Aprenda algo esta noite. A justiça de Deus não erra o endereço de ninguém. A justiça de Deus não erra o endereço de ninguém. A justiça de Deus não pode ser comprada, não pode ser adulterada, não pode ser burlada, mas a justiça de Deus é perfeita, é inerrante, incorruptível e não erra o endereço de ninguém. É aquilo que os judeus chamavam no Antigo Testamento de Sidequenu. O Senhor é a minha justiça. Essa justiça a qual os hebreus se referiam não era uma justiça terrena, era uma justiça divina. Porque a justiça da terra julga com igualdade. A justiça da terra é corruptível, é falha e é comprável. A justiça da terra inocentiza até alguém que já está condenado por causa de apoio e de patrocínio financeiro. Mas a justiça de Deus não pode ser comprada, não pode ser adulterada, porque Deus não julga com igualdade, porque ninguém é igual a ninguém. Deus julga com equidade. E o que é equidade, irmã? Equidade é basicamente medir a todos com a mesma régua. O grande e o pequeno, mesma régua. O rico e o pobre, mesma régua. O servo e o senhor, mesma régua. O rei e o plebeu, a mesma régua. Deus não se deixa iludir por causa de conta financeira, de status ou de posição, mas Ele julga de acordo com a sua verdade e com a sua palavra. Você acredita que a justiça de Deus está te beneficiando esta noite? Ele está dizendo: eu vou exercer justiça sobre alguém. Tenha paz, descansa o teu coração, porque nesta noite eu estou colocando alguém na minha balança e alguém será julgado de acordo com a minha justiça. Recebe essa palavra. Deus julgou a história. E quem foi achado em falta, pagou pela sua falta. E em uma sociedade onde a mulher não tinha vez, não tinha voz e nem direito de escolha, Deus vai deixar claro que a sua justiça não é de acordo com a cultura, não é de acordo com a tradução, mas é de acordo com a sua palavra. Porque Deus quebra protocolo, Deus quebra liturgia, Deus quebra regra, mas não quebra a sua justiça. E a Bíblia quem diz isso, você lembra? Antigo Testamento, o texto é claro. Só quem tinha direito de herança era o primogênito da casa. E se o pai não tivesse um filho homem, isto ia passando de geração em geração. Mas a Bíblia vai dizer que Zelofeade morreu no seu pecado dentro do deserto e não deixou herdeiro homem. As filhas de Zelofeade estão na porta da tenda de Moisés dizendo: a cultura diz uma coisa, o estatuto diz outra, mas a gente quer saber o que é que a justiça de Deus diz acerca disso. Moisés disse: vou falar com ele. Entrou.
e disse: Deus, as filhas de Zelofeade estão na porta. E foi o Senhor quem deu o estatuto e disse: o herdeiro é o primogênito da casa. E se não tiver primogênito, outro primogênito. E se não tiver, o tio, o primo, o irmão. Mas a descendência e a herança só passa para um filho homem. O texto vai dizer que Deus, diante da lei, diante da cultura e diante do testamento, disse assim. Era assim até hoje, Moisés. Mas as filhas de Zelofeade, elas falam o que é justo. Dá a elas o direito que é dela. Porque a minha justiça não julga de acordo com cultura, não julga de acordo com liturgia, não julga de acordo com estatuto. A minha justiça é exercida diante da minha verdade. Deus julgou a história. E quem foi achado em falta, pagou pela sua falta. Elimeleque morreu. Malom e Quilion morreram. E olha o que a Bíblia diz, verso de número 6 do capítulo 1. E ficou assim esta mulher desamparada dos seus filhos e de seu marido. Então se levantou e voltou para os campos de Belém, porque soube que Deus tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Olha o que está acontecendo aqui. Eu já estou me encaminhando para o final. No auge do desamparo desta mulher, no auge do seu desespero, a Bíblia diz que começou a circular uma notícia pela terra. Começou a correr uma notícia pela terra. E a notícia era uma e não era outra. Vocês estão sabendo que Deus visitou a Belém. E o que estava morto, viveu. O que estava seco, reverdeceu. O que estava parado, voltou a produzir. Olha o que está acontecendo aqui. A visita de Deus trouxe vida para o que estava morto. Trouxe movimento para aquilo que estava parado. Você crê que nesta noite é noite da visita de Deus? E se eu fosse você, eu levantava a mão para receber a palavra. Porque Ele está dizendo: a minha visita não vai errar a tua casa, não vai errar a tua história. A minha visita não vai errar você. E já tem crente sendo visitado dentro da casa. Já tem crente sendo visitado dentro da casa. Só quem está sentindo a visita dele já tem liberdade para adorar, já tem liberdade para falar em mistério. Abre a boca para ser renovado por Deus, porque Ele está dizendo: eu estou te visitando, da planta do teu pé até o alto da tua cabeça. Eu estou te visitando agora. Eu estou te revestindo agora. Eu estou te enchendo agora. Abre a boca para ser cheio. Abre a boca para falar em mistério. Cadê a igreja que adora? Cadê a igreja que reage à visita daquele que enche, daquele que capacita? Só quem está sentindo a glória, abre a boca, ergue a súria, elebaraia, sorremia. Aquele que está fraco seja fortalecido agora. Aquele que está morto seja cheio agora. Aquele que está parado seja movimentado agora. Aquele que está ferido seja curado agora. Ele está visitando a tua terra. Ele está visitando e haverá sinais do toque de Deus. Alguém está recebendo vida. Alguém está recebendo vida. Alguém está recebendo vida. Só quem entende esta palavra, abre a boca por 5 segundos para adorar. Abre a boca por 5 segundos para adorar. Ele está te visitando. Ele está te visitando. Ele está te visitando. Deus visitou a terra. E Ele está visitando gente aqui esta noite. Ergue a súria.
Você crê que enquanto você está aqui, Jeová está falando para mim, diz a ele que eu estou indo lá visitar a casa dele agora, porque tem alguém lá que tem o coração duro, o coração de pedra. Alguém é tão duro e diz assim: eu nem gosto de crente e nunca vou ser crente. Aí Jeová te trouxe aqui para dizer: recebe a palavra, porque enquanto tu está aqui, eu estou indo lá visitar aquele que disse que nunca ia ser crente. Te prepara, porque ele vai ser mais crente do que você, vai vir para a igreja andando com você, porque a terra tem que corresponder ao toque de Deus, ao toque só quem acredita que ele está visitando. Deus visitou a terra e ela voltou a produzir. Porque quando Deus toca em alguém, alguém tem que corresponder ao toque de Deus. Porque não tem pedra dura que ele não quebre, não tem madeira torta que ele não ajeite, não tem gente que ele não traga para a presença, não tem quem esteja longe do alcance da graça de Deus. Se eu fosse você, eu já começava a agradecer, porque vai ter salvação naquele lugar. Deus vai quebrar as correntes que está prendendo os pés de alguém, e você saberá que Ele é o Deus que visita a terra, que quebra o braço de Faraó para dar vitória ao seu povo. Vai ter visita lá, vai ter visita lá, vai ter mover de Deus naquele lugar, vai ter um rebento de Deus naquele lugar. Eita, que Deus está dando baixa no circo do capeta hoje, e está dando ordem para que alguém seja liberto. Alguém vai caminhar na terra, alguém vai dizer que Jesus é grande, alguém vai testemunhar da grandeza de Deus, e vão querer entender o mistério, e tu vai dizer: Jesus visitou, Jesus visitou, foi Jesus que visitou, foi Jesus que visitou. Ele passou lá em casa e visitou. Só quem acredita, só quem... Porque enquanto você faz a obra, Deus visita os teus. Você crê nisso? Você crê nisso? Que enquanto você está fazendo a obra, Deus está visitando os seus, está cuidando. Irmão, esse negócio é muito sério, porque Deus é um Deus que vela sobre a sua palavra. Enquanto você faz a obra, Ele cuida de você, mas Ele cuida da tua casa também. Porque a obra nos renova, a obra nos abre. Quantos que não foram desenganados por diagnóstico de médico? O médico disse: tu vai parar, tu vai morrer, é para morte, pode ficar em casa. Mas tu estava fazendo a obra, e enquanto tu faz a obra, o Deus da obra, Ele cuida de você. Ele desengana médico, Ele muda diagnóstico, Ele muda exame, Ele altera a sentença que alguém deu, mas Ele vela pela sua palavra. E o que prevalece não é palavra de homem, o que prevalece não é diagnóstico de médico, o que prevalece é a palavra de Deus. Levanta a mão para receber vida, levanta a mão para receber saúde, porque o médico disse: o nódulo é para morte, mas Deus está dizendo: eu ainda dou ordem para o câncer, e ele bate em retirada. Recebe saúde, recebe saúde. O Deus da obra está te visitando. Abre a boca, Ele está te visitando. Abre a boca enquanto você faz a obra. Ele cuida de você, e Ele cuida dos seus. Ai de você, se Deus não cuidasse de você. Ai de você, se Ele não fosse o Deus da vida. Já estava parada, já estava detida, porque tu não tem saúde,
mas Ele te habilita, te dá força, Ele vai fazer a obra. Aí você chega doente, mas chega cansada, mas chega. Tem problema na coluna, mas chega. Tem problema nos ossos, mas chega. Tem problema de nervo, mas chega. Tem pressão desequilibrada, mas chega. Tu tem diabetes, mas tu chega. Porque enquanto tu está fazendo a obra, o médico dá um diagnóstico. Jeová diz assim: o dono da vida sou eu, o dono da saúde sou eu, quem manda no sangue sou eu, quem manda na célula sou eu, quem manda no organismo sou eu. E Ele te dá saúde e te dá vida. Alguém recebe esse negócio? Aproveita que é de graça. Porque enquanto você está debaixo da palavra, Deus está cuidando de você. Deixa eu te falar uma coisa. Uma irmã estava falando que ela foi para a igreja fazer a obra. E essa irmã, ela tinha 6 filhos, salvo engano. E ela foi para a consagração na sua igreja. E deixou os seus 6 filhos em casa. Os filhos dela era a escadinha. Sabe, aquele um de 12, um de 10, um de 8, um de 6, um de 4, um de 2. Era assim, escadinha. E ela foi para a igreja, foi consagrar, apresentar a casa dela ao Senhor. E quando ela saiu para a igreja, a filha mais velha se levantou e foi fazer café para os seus irmãos. Talvez no sono ela não percebeu e confundiu o pó de café com chumbinho de rato, veneno para matar rato. Ela fez o café, colocou na mesa e todos tomaram o café sem saber que estava com veneno dentro. Sabe o que foi que aconteceu? Os 6 filhos daquela mulher morreram. A mulher está na igreja, está orando. E enquanto ela está orando, Deus está segurando a palavra. Enquanto você cuida das minhas coisas, eu cuido das suas. Enquanto você faz a minha obra, eu cuido dos seus. A irmã falou que quando eu estava voltando para casa, quando ela apontou na rua em que morava de longe, ela viu o alvoroço na frente da sua casa, corpo de bombeiro, ambulância do SAMU e a vizinhança toda na rua causando alvoroço. Quando ela foi chegando, o povo abraçando, o povo amparando, e ela sem saber de nada. Quando ela entrou em casa, ela disse que o corpo dos 6 filhos dela estava um do lado do outro, um do lado do outro. E ela disse que vendo aquilo, o desespero quis tomar conta. E o SAMU disse assim: morreu, foi envenenamento. O IML daqui a pouco vai chegar para levar o corpo dos seus filhos. E aquela mulher tinha acabado de sair de uma consagração. E ela disse assim: antes do IML levar, eu posso orar por eles, pela vida de cada um. Ele disse: ore. Não vai adiantar, mas ore. Aquela mulher disse que se colocou de frente ao corpo dos seus filhos e disse assim: Senhor, eu estava na tua casa, eu estava fazendo a obra. E enquanto eu estava fazendo a obra, o Senhor falou para mim: eu estou cuidando de você e estou cuidando da sua casa, Senhor. Eu sou serva do Deus vivo e eu prego na minha igreja que tu és o Deus que dá vida. Eu prego na minha igreja que tu és o Deus que ressuscita da morte. Ela está orando e ela coloca a mão no primeiro filho e diz assim: Senhor, lá naquela consagração eu estava orando por este meu filho aqui. E enquanto ela estava orando, ela disse que onde ela colocou a mão no primeiro filho, o menino pegou e espirrou. Quando espirrou, sentou. Quando ele sentou, ela disse: Senhor, eu estava orando por esse aqui também. Quando ela tocou no menino, o menino sentou. E eu estava orando por este aqui também. Eu orei por este aqui também. Este aqui é filho da promessa. E este aqui foi consagrado pelo ventre. Os 6 filhos da irmã se levantaram e estavam vivos. Olhe que foi gente chorando, gente sendo batizada. Até os que estavam na rua aceitaram a Jesus, porque disseram: ela serve
fazem a obra. Está fazendo a obra, está fazendo a obra, está fazendo a obra, então te prepara. Porque haverá providência de Deus em teu benefício. Se coloca de pé, por favor. Se coloca de pé. Aquela mulher estava desamparada. Desamparada dos filhos, desamparada do marido, mas estava amparada por Deus. Você acredita nisso, minha irmã, meu irmão? Que Deus está te amparando esta noite? Você já percebeu que Deus gosta de gente desamparada? Né? É só alguém rejeitar, aí Deus adota. É só alguém desprezar, aí Deus abraça. É só alguém humilhar, aí Deus vai lá e exalta. Porque Deus gosta. Esta mulher estava desamparada dos filhos e do marido, mas Deus resolveu mudar a história da vida dela. Você acredita nisso? Há uma decisão de Deus em teu benefício esta noite. Deus está dizendo para alguém: eu decidi mudar a história da tua vida. Eu decidi tomar uma providência em teu benefício. Eu não sei se você pode ouvir o som da página virando, mas é Jeová dizendo: eu não acho que eu vou mudar, eu estou decidido a fazer alguma coisa por você. Não é um achismo, é uma decisão. Te prepara, porque vai ter novidade de Deus por esses dias para dentro da tua casa. Ah, se eu fosse você, eu já fazia programação do culto de ação e graça. Eu já fazia a lista de convidado, eu já fazia a lista da gratidão, porque Deus está dizendo: eu decidi mudar a história da tua vida. Alguém te desamparou, mas Ele te acolheu. Alguém te rejeitou, mas Ele te abraçou. Alguém te desprezou, mas Ele está dizendo: eu estou decidindo mudar a história da sua vida. Agora se prepare. Se prepare. Porque aquilo que Deus vai fazer vai ser tão grande, que vai causar alvoroço. Alguém vai querer entender o mistério, mas você vai dizer: eu fui para o congresso da Usadesh e Deus decidiu tomar uma providência em meu benefício. Vai ter gente chegando, aleluia, e vai ter gente saindo. É forte, porque aquilo que Deus vai fazer é tão grande que vai ter gente que não vai poder participar. Receba a palavra e tenha maturidade para ouvir isso. Porque tem gente que vai ser teu amigo até o dia da bênção. Porque quando Deus te abençoar, eles vão olhar para você e vão dizer que você mudou. Vão dizer que você está diferente. Mas não é você que está diferente, não. É o coração de alguém que não tem suporte para ver o que Deus vai fazer na tua vida. Mas eu não vim pregar para invejoso e nem vim agradar quem está insatisfeito. Eu vim pregar a palavra de Deus para quem quer receber palavra de Deus. Alguém querendo ou não querendo, gostando ou não gostando, te prepara, porque assim diz o Senhor: o que eu decidi fazer por você não vai ser invalidado por cara feia de ninguém, não vai ser invalidado por inveja de ninguém, não vai ser invalidado por insatisfação de ninguém. O que Ele decidiu está decidido. Porque a coisa mais fácil do mundo é chorar com quem chora. Difícil mesmo é se alegrar com quem se alegra. Mas não te preocupa não, porque Deus vai colocar gente do teu lado para rir contigo, para se alegrar contigo, para celebrar contigo. Tem gente que vai chegar, mas tem gente que vai sair.
Mas aquilo que Deus decidiu vai alcançar a tua vida, vai alcançar a tua casa, vai alcançar a tua história. E olha o que a Bíblia diz. Uma mulher que estava desamparada, desenganada, sozinha, subiu para Belém debaixo de uma palavra. E lá em Belém tem campo. Lá em Belém tem remidor. Lá em Belém tem casamento. O negócio vai ser tão forte que ela vai entrar até para a genealogia do Messias. Porque Ruth vai gerar Obed. E Obed vai gerar Jessé. Jessé gera Davi, dando à casa de Noemi o direito de fazer parte da descendência messiânica. Olha o que ele faz com uma vida de alguém. Pega no monturo necessitado e faz assentar nos lugares de príncipe. Tem novidade de Deus para tua casa, tem coisa grande para você. Você recebe essa palavra, meu irmão? Você recebe essa palavra, minha irmã? Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Coloque a mão no seu coração. Coloque a mão no seu coração. Curve a sua cabeça aí onde você está. Derrama a tua alma no altar do Senhor. Aproveita o acesso, a oportunidade. Porque o véu do templo foi rasgado para que você pudesse ter acesso a esta presença. E já que Ele te deu acesso, entra. Já que Ele te deu acesso, adora. Já que Ele te deu acesso, fale mistério com Ele. Ergue a súria. Elebaraia sorremia, mandaia sorixerimiácia. Seja renovado por Ele nesta noite. Seja renovada, seja cheia, seja cheio do poder de Deus. Ergue a súria. Abre a boca para receber poder. Abre a boca para receber renovo, para receber batismo. Somos a geração do avivamento. Somos a geração do arrebatamento. Irmão, a gente é criado no fogo. A gente é gerado no fogo e vai subir no fogo. Só quem é do fogo, abre a boca para adorar. Abre a boca, abre a boca. E jamais te esquecer. Ele sabe de tudo. Se tiver alguém para Jesus, venha. Que você está passando. Se tiver alguém que quer entregar a vida para Jesus, venha agora. A porta da graça está aberta. Cuidando. E nesta noite Ele te chama. Vem pro altar. Tá chorando porque vem renovar a aliança. Se você vem renovar tem o compromisso. Que cuidar de você. Abre a boca para adorar. E jamais te esqueceu. Ele tem cuidado de você. Ele sabe de tudo que você está passando. E mandou te dizer. Tem alguém para que Jesus? Ele está cuidando. Tem alguém para Jesus? Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Você lembra de todos os livramentos que você já passou. Você sabe. Nem era pra você. Não era pra você estar aqui. Mas Deus falou assim: este aí vou levantar. E onde colocar a mão, eu vou abençoar. Abra sua boca para adorar Ele. Não chores, que cuida de você, não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Olha o que Deus está te falando. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus abençoe em nome de Jesus. Deus mandou